Capítulo 9. A morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Sutta Goswami disse: estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira foi até o palco do massacre. Ali, Bhismadeva estava deitado numa cama de flechas, a ponto de morrer. Naquela ocasião, todos seus irmãos o seguiram em belas quadrigas, puxada por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estavam Vyasa e Rishis, como Daumya, o erudito sacerdote dos Pandavas e outros. Ó sábio entre os Brahmanas, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, também seguiu, sentado numa quadriga com Arjuna. Assim, o rei Yudhishthira parecia muito aristocrático, como Kuvera, cercado de seus companheiros, os Guryakas. Ao vê-lo, Bhishma, deitado no chão, como um semideus caído do céu, o rei Pandava Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos e o Senhor Krishna, prostrou-se diante dele, simplesmente para ver o líder dos descendentes do rei Bharata, Bhishma. Todas as grandes almas do universo, a saber, os rishis, entre os semideuses, brahmanas e reis, todos situados na qualidade da bondade, reuniram-se ali. Todos os sábios, como Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, a encarnação de Deus, Brihadaswa, Bharadwaja, Parashurama e discípulos, Vashishta, Indra Pramada, Trita, Grita Samada, Asita, Kakshitwan, Gautama, Atri, Kaushika e Sudarshana estavam presentes, e muitos outros como Sukadeva Goswami e demais almas purificadas, Kashyapa e Angirasa, e outros, todos acompanhados de seus respectivos discípulos, chegaram ali. Bhismadeva, que era o melhor entre os 8 vassos, recebeu e deu as boas-vindas a todos os grandes e poderosos rishis que estavam reunidos ali, pois conhecia perfeitamente todos os princípios religiosos de acordo com o tempo e lugar. O Senhor Shri Krishna está situado no coração de todos, mas ele manifesta sua forma transcendental através de sua potência interna. Esse mesmo Senhor estava sentado diante de Bhismadeva, e uma vez que Bhismadeva conhecia suas glórias, ele o adorou devidamente. Os filhos de Maharaj Pandu estavam sentados ali perto em silêncio, dominados pela afeição por seu avô moribundo. Vendo isso, Bhismadeva se congratulou com eles sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Bhismadeva disse: "Oh, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças vós, boas almas, sofrestes por serdes os filhos da religião personificada. Vós não mereceis viver submetidos àquelas tribulações, mas fostes protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião. Quanto à minha nora Kunti, quanto à morte do grande general Pandu, ela ficou viúva com muitos filhos, e devido a isso sofreu imensamente. E quando vós já éreis crescidos, ela também sofreu muitíssimo por causa de vossos atos. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas em todos os planetas são arrastadas, assim como as nuvens são levadas pelo vento. Oh, quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável! Ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reverses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e acima de tudo na presença do Senhor, o bequerente direto dos Pandavas. Ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor Shri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Ó melhor entre os descendentes de Bharata e Yudhishthira. Defendo, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor. Aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves segui-lo, agora que foste apontado como líder administrativo. Meu Senhor,
deves cuidar de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Esse Sri Krishna não é outro senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, o supremo desfrutador. Porém, ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni, assim como um de nós, e está nos confundindo com sua energia autógena. Ó rei, o senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus, todos eles conhecem muito confidencialmente suas glórias através de contato direto. Ó rei, aquela personalidade, unicamente por ignorância, pensavas que fosse teu primo materno, teu queridíssimo amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc. É essa mesma personalidade de Deus, Sri Krishna. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele está presente no coração de todos. Ele é igualmente bondoso para com todos e está livre do falso ego da diferenciação. Portanto, qualquer coisa que ele faça está livre do enebriamento material. Ele é equânime. Todavia, apesar de ser igualmente bondoso para com todos, ele vem graciosamente diante de mim, enquanto estou encerrando minha vida, pois sou seu servo resoluto. A personalidade de Deus que aparece na mente dos devotos através da devoção atenta e da meditação e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento que ele abandona o corpo material. Que meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus, belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo bondosamente, me aguarde no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Suta Goswami disse: Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhismadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Diante da pergunta de Maharaj Yudhishthira, Bhismadeva primeiramente definiu todas as classificações de castas e ordem de vida em função das qualificações individuais. Depois, ele descreveu sistematicamente em 2 partes a neutralização através do desapego e a interação através do apego. Então, ele explicou por partes os atos de caridades, as atividades pragmáticas de um rei e as atividades para a salvação. Depois, explicou os deveres das mulheres e dos devotos, tanto de maneira sucinta como demorada. Descreveu então os deveres ocupacionais das diferentes ordens e status de vida, citando exemplos da história, pois ele próprio estava bem familiarizado com a verdade. Enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos com milhares de significados e que lutara em milhares de campos de batalha e protegera milhares de homens, parou de falar. E estando completamente livre de todo cativeiro, retraiu sua mente de tudo mais e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Sri Krishna, que estava de pé diante dele, com 4 braços e vestindo roupas amarelas que cintilavam e reluziam. Através da meditação pura, olhando para o Senhor Sri Krishna, ele se livrou imediatamente de todas as inauspiciosidades materiais e se aliviou de todas as dores corpóreas causadas pelas lesões das flechas. Desse modo, todas as atividades eternas de seus sentidos pararam de imediato e ele orou transcendentalmente ao controlador dos seres vivos enquanto abandonava seu corpo material. Bhismadeva disse: que agora eu fixe meu pensamento, sentimentos e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais, no Todo-Poderoso Senhor Sri Krishna.
Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Shri Krishna é o amigo íntimo de Arjuna. Ele aparece nesta terra em seu corpo transcendental, cuja cor se assemelha à cor azulada da árvore Tamala. Seu corpo atrai todos os 3 sistemas planetários, superior, intermediário e inferior. Que sua cintilante roupa amarela, seu rosto de lótus coberto com pinturas de polpa de sândalo, sejam objeto de minha atenção, e que eu não deseje os resultados fruitivos. No campo de batalha, onde Shri Krishna acompanhou Arjuna por amizade, o cabelo ondulado do Sr. Krishna tornou-se cinzento devido à poeira levantada pelas pegadas dos cavalos, e por causa de seu esforço, gotas de suor molhavam-lhe o rosto. Todas essas decorações intensificadas pelos ferimentos provocados por minhas flechas afiadas eram desfrutadas por ele. Que minha mente se dirija para Shri Krishna dessa maneira. Em obediência à ordem de seu amigo, o Senhor Shri Krishna entrou na arena do campo de batalha de Kurukshetra entre os soldados de Arjuna e Duryodhana. E, enquanto ali esteve, ele diminuiu a duração de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele olhar para o inimigo. Que minha mente se fixe neste Krishna. Quando Arjuna ficou aparentemente contaminado pela ignorância ao observar os soldados e comandantes diante dele no campo de batalha, o Senhor erradicou sua ignorância, transmitindo-lhe conhecimento transcendental. Que seus pés de lótus continuem sendo o objeto de minha atração, satisfazendo meu desejo e sacrificando sua própria promessa. Ele desceu da quadriga, agarrou uma roda e se precipitou em minha direção, assim como um leão parte para matar um elefante. Ele até mesmo deixou cair seu manto amarelo. Que ele, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, que concede a salvação, seja meu destino final. No campo de batalha, ele me atacou como se estivesse irado por causa dos ferimentos causados por minhas flechas afiadas. Seu escudo estava destroçado e seu corpo estava manchado de sangue devido aos ferimentos. No momento da morte, que minha atração final seja por Krishna, a personalidade de Deus. Eu concentro minha mente no quadrigário de Arjuna, que se colocou de pé com um chicote em sua mão direita e uma rédea em sua mão esquerda, e que era muito cuidadoso em proteger a quadriga de Arjuna de todos os modos. Aqueles que o viram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram suas formas originais após a morte. Que minha mente se fixe no Senhor Shri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Vrajadhama, as gopis. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor após seu desaparecimento da dança da raça. No Rajasuya Yagya, sacrifício executado por Maharaj Yudhishthira, houve a maior assembleia de todos os homens de elite do mundo, das ordens real e erudita. E naquela grande assembleia, o Senhor Shri Krishna foi adorado por todo e cada um dos presentes como a mais elevada personalidade de Deus. Isso aconteceu em minha presença, e eu me recordei do incidente para manter minha mente fixa no Senhor. Agora, posso meditar com plena concentração neste único Senhor Shri Krishna, presente diante de mim neste momento, pois acabo de transcender as falsas concepções de dualidade a respeito de sua presença no coração de todos, mesmo nos corações dos especuladores mentais. Ele está no coração de todos. O Sol pode ser percebido de formas diferentes, mas o Sol é um só. Suta Goswami disse. Assim, Bhishmadeva emergiu na superalma, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações, e então
ficou silencioso e sua respiração parou. Sabendo que Bhismadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos como pássaros ao final do dia. Logo após, tanto os homens quanto os semideuses soaram seus tambores com fim de homenagem e a honesta ordem real iniciou demonstrações de honra e respeito. E do céu caíram chuvas de flores. Ó descendente de Brigu, Shaunaka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhismadeva, Maharaj Yudhishthira ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Todos os grandes sábios, então, glorificaram o Senhor Shri Krishna, que estava presente ali através de hinos védicos confidenciais. Então, todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro de seus corações. Em seguida, Maharaj Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital, Hastinapura, acompanhado do Senhor Shri Krishna. E ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma asceta. Depois disso, o grande rei religioso Maharaj Yudhishthira exerceu o poder real no reino, estritamente de acordo com os códigos e princípios reais aprovados por seu tio e confirmados pelo Senhor Shri Krishna. Capítulo 10. A partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Saunaka Muni perguntou: após matar seus inimigos que desejavam usurpar a herança a que tinham direito, como o maior de todos os homens religiosos, Maharaj Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos? É certo que ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Suta Goswami disse: o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o mantenedor do mundo, ficou satisfeito após restabelecer Maharaj Yudhishthira em seu próprio reino, e após restaurar a dinastia Kuru, que havia sido consumida pelo incêndio de bambu da ira. Maharaj Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhismadeva e o Senhor Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus receios foram erradicados. Assim, ele reinou sobre a terra e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água de que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem em abundância. Devido a seus úberos gordos de leite e a sua alegre disposição, as vacas costumavam regar os pastos com o leite. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas em todas as estações pagavam seus devidos impostos ao rei em profusão. Pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram perturbados em tempo algum por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivo. Shri Hari, o Senhor Shri Krishna, residiu em Hastinapura por alguns meses para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã Subhadra. Em seguida, quando o Senhor pediu permissão para partir e o rei a concedeu, o Senhor ofereceu seu respeito a Maharaj Yudhishthira, prostrando-se a seus pés, e o rei o abraçou. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas reverências, subiu em sua quadriga. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula Sahadeva, Bhimasena, Dhaumya e Satyavati, todos quase desmaiaram, pois lhes era impossível suportar a saudade do Senhor Krishna. Os inteligentes que entenderam o Senhor Supremo
na companhia de devotos puros, e se livraram da má companhia materialista e jamais podem deixar de ouvir as glórias do Senhor, mesmo que as tenham ouvido apenas uma vez. Como então os Pandavas conseguiriam tolerar sua separação, uma vez que tinham se associado intimamente com sua pessoa, vendo-o face a face, tocando-o, conversando com ele e dormindo, sentando-se e jantando com ele? Todos os seus corações se derretiam por ele na caldeira de atração. Eles o olhavam sem piscar os olhos e, perplexos, moviam-se daqui para lá. As damas da família, cujos olhos se inundaram de lágrimas devido à ansiedade por Krishna, saíram do palácio. Apenas com grande dificuldade é que elas puderam conter suas lágrimas. Elas temiam que as lágrimas causassem infortúnio no momento da partida dele. Enquanto o Senhor partia do palácio de Hastinapura, diferentes tipos de tambores, como mridanga, dhola, nagra, dundhuri, dundubi e flautas de diferentes tipos, vina, gomukha e bheri, soaram todos juntos para lhe prestar homenagem. Por causa de seu desejo amoroso de ver o Senhor, as damas reais dos Kurus subiram ao topo do palácio e, sorrindo com recatada afeição, lançaram chuvas de flores sobre o Senhor. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono, que é o amigo íntimo do amadíssimo Senhor Supremo, pegou um guarda-sol que tinha um cabo de joias e era bordado com rendas e pérolas. Uddhava e Satyaki começaram a abanar o Senhor com abanos decorados. E o Senhor, como o Senhor de Madhu, sentou-se sobre as flores espalhadas e lhes acenou ao longo da estrada. Aqui e ali ouviam-se que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes nem inconvenientes, porque todos eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Absortas em pensamento sobre as qualidades transcendentais do Senhor, e é louvado em poesias seletas, as damas nos terraços de todas as casas de Hastinapura começaram a falar dele. Essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Disseram elas: aqui está ele, a original personalidade de Deus, de quem nos lembramos claramente. Era ele apenas quem existia antes da criação manifesta dos modos da natureza, e é nele apenas porque ele é o Senhor Supremo. De todos os seres vivos emergem como se dormissem à noite, ao ser suspensa sua energia. A personalidade de Deus, mais uma vez desejando dar nomes e formas às suas partes integrantes, as entidades vivas, colocou-as sob a orientação da natureza material. Por sua própria potência, a natureza material é dotada de poder para recriar. Eis aqui a mesma suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental é experimentada pelos grandes devotos que estão inteiramente limpos da consciência material em virtude de rígido serviço devocional e pleno controle da vida e dos sentidos. Esta é a única maneira de purificar a existência. Ó queridas amigas, eis aqui aquela mesma personalidade de Deus, cujos atrativos e confidenciais passatempos são descritos nas partes confidenciais da literatura védica por seus grandes devotos. É unicamente Ele quem cria, mantém e aniquila o mundo material, e ainda assim continua não afetado. Sempre que há reis e administradores vivendo como animais nos modos mais baixos de existência, o Senhor, sob sua forma transcendental, manifesta seu poder supremo, a verdade positiva,
demonstra misericórdia especial para com os fiéis, executa atividades maravilhosas e manifesta várias formas transcendentais conforme seja necessário em diferentes períodos e eras. Oh, quão supremamente glorificada é a dinastia do rei Yadu, e quão virtuosa é a terra de Mathura, onde o líder supremo de todos os seres vivos, o esposo da deusa da fortuna, nasceu e vagueou em sua infância. Sem dúvida, é maravilhoso que Dwaraka tenha superado as glórias dos planetas celestiais e destacado a celebridade da Terra. Os habitantes de Dwaraka estão sempre vendo a alma de todos os seres vivos, Krishna, sob seu aspecto amoroso. Ele olha para eles e os favorece com doces sorrisos. Ó amigas, apenas pensais em suas esposas cujas mãos ele aceitou, como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos de sacrifícios e perfeita adoração ao Senhor do Universo, para agora saborearem constantemente o néctar de seus lábios, através do beijo. As donzelas de Vrajabhumi desmaiavam frequentemente, esperando ser favorecidas desta maneira. Os filhos dessas damas são Pradyumna, Samba, Amba, etc. Damas como Rukmini, Satyabhama e Jambavati foram tomadas à força por ele durante as cerimônias Swayamvara, depois dele ter derrotado muitos reis poderosos, encabeçados por Shishupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele, após ele ter matado Bhaumasura e milhares de seus subordinados. Todas essas damas são gloriosas. Todas essas mulheres glorificaram auspiciosamente suas vidas, apesar de carecerem de individualidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus, de olhos de lótus, nunca as deixava sozinha em casa. Ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Enquanto as damas da capital de Hastinapura o saudavam e falavam dessa maneira, o Senhor, sorrindo, aceitava suas gentis saudações e, lançando a graça de seu olhar sobre elas, ele partiu da cidade. Maharaj Yudhishthira, embora não fosse inimigo de ninguém, organizou 4 divisões de defesa, cavalo, elefante, quadriga e infantaria, para acompanhar o Senhor Krishna, o inimigo dos Asuras, demônios. Maharaj fez isso por causa do inimigo e também por afeição pelo Senhor. Devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até uma considerável distância a fim de vê-lo partir. Eles estavam dominados por pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Ó Shaunaka, o Senhor então procedeu rumo a Kurujangala, Panchala, Shurasena, a região às margens do rio Jamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Salvira e Abhira. E então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dwaraka. Em sua jornada através dessas províncias, ele foi recebido, adorado e recebeu vários presentes. À tarde, em todos os lugares, o Senhor suspendia sua viagem para executar os ritos vespertinos. Isso era regularmente observado após o pôr do sol.